Então, muito bem-vindos, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um webinar da Facit com apoio da Law Technology Solutions. É uma honra receber todos vocês aqui, o público interno do curso de Direito da Facit. Hoje estão presentes aqui a turma 2.1 noturno e alguns convidados especiais, público externo da academia, convidados da doutora Raimaiana, e temos presença do pessoal do Rio Grande do Sul, a Nilva Toasa, nossa querida amiga, iniciando mais um webinar com o título, o tema Obrigações Alimentares e a crise da pandemia. Questões polêmicas que envolvem todo esse tema. Hoje nós temos uma convidada muito especial, minha ex-aluna de graduação de Direito, e é advogada que é especialista no tema, e essa reunião será colocada à disposição depois no YouTube. Então, iniciamos aí, a Raimaiana, advogada especialista, inscrita na OAB do Tocantins. É uma honra recebê-la aqui na nossa casa, em tempos de pandemia, em aulas virtuais, em encontros virtuais, em um seminário virtual, um webinar como esse. A palavra é sua. Boa noite a todos. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, alunos e colegas do curso de Direito, né? Sou advogada aqui em Araguaína, atuante na área civil, direito de família e sucessões, entre outras matérias também e outros casos que eu atuo também, mas tenho foco no direito de família e sucessões. Essa noite estarei abordando acerca da obrigação alimentar e a crise epidêmica que vem assolando o nosso país, né, no modo em geral. Todo mundo está sofrendo com essa crise epidêmica, seja ela financeiramente, seja ela psicologicamente também, certo? Então, estarei fazendo algumas ênfases dentro do assunto de quem são os responsáveis por estar prestando essa pensão alimentícia, como devo agir, os profissionais liberais, como devem agir devido à queda, né, dos rendimentos, como fica a questão de visitas nessa quarentena, e se pode ter uma possível execução, né, nessa época, execução civil de responsabilidade civil de alimentos, e o que seria proposto dentro do direito para que esses pais não pudessem descumprir essa responsabilidade durante essa época, né? Então, estão todos me ouvindo? Sim, perfeitamente. Estou indo muito rápido? Não, está tudo ótimo. Para mim está ótimo. Ok, tá certo. Então, assim, vou dar início com a Constituição, né, onde prevê que os alimentos, eles são direito da criança e é devido dos responsáveis, né, ambos, pai e mãe, genitores, na falta destes, os avós, os tios, os parentes em linha reta. São todos corresponsáveis pelo sustento do menor ou adolescente até a maioridade, né? Então, a lei ainda prevê, em seu artigo 229, né, na Constituição, prevê que é dever dos pais assistir esses menores e, na sua maioridade, eles assistirem os mais velhos na sua velhice e na sua enfermidade. Então, como já vimos, os responsáveis por prestar essa pensão alimentícia, via de regra, não é regra em geral, mas na maioria dos casos, quem é responsável por pagar essa pensão alimentícia é o genitor que não possui a guarda, certo? Na maioria dos casos, a genitora guardiã, ela fica com a guarda do menor. Então, o responsável fica, o genitor devedor fica responsável por
pagar uma quantia pecuniária, depósito, de acordo com a necessidade e a possibilidade da criança, certo? E outra questão também muito importante é como devo agir nesses casos, né, do profissional liberal, que o mercado encontra-se numa crise drástica, né, as portas fechadas, mas nos casos em que não houve ainda uma sentença, mas que houve acordo, devo parar de pagar a pensão alimentícia? Não. Não pode, não deve parar de pagar a pensão alimentícia. Os menores, eles necessitam dos alimentos para a sua subsistência. Isso é primordial para que eles continuem tendo uma qualidade de vida. É válido lembrar também que a pensão alimentícia, ela não se atribui somente aos alimentos. Ela é bastante ampla. Ela se atribui também à moradia, à saúde, à educação e ao lazer, dentre outros. Esses são só os princípios básicos, né, para a subsistência. Então, doutora, muitas perguntas têm vindo até mim. Doutora, com a crise da epidemia, devido à crise epidêmica, estou sofrendo drasticamente, pois sou um liberal autônomo. Não estou conseguindo honrar com meu acordo ou a minha sentença, né? Já foi estipulado. Seja ele uma sentença provisória de alimentos ou uma sentença definitiva, né? Não estou conseguindo honrar a totalidade desses alimentos. O que devo fazer? Olha, é uma situação bastante delicada, realmente, né? Mas tem que achar um meio e os profissionais do direito, eles estão indicando alguns meios para que possam continuar honrando essa prestação, né, alimentar, para que não venham recair sobre uma futura execução civil, né, e uma prisão devido à falta desses pagamentos. É válido lembrar também que a pensão alimentícia, por um único atraso, não é passível de execução. É necessário que hajam três parcelas em atraso, certo? E que no momento atual, de um modo geral, já afirma a todos que os prazos encontram em suspenso e que os prazos não estão correndo, estão em suspenso, então vai demandar ainda uma situação mais complicada, pois o que estamos recomendando é entrar de imediato, em contato com a guardiã dos menores, né, para que lhe seja proposto um acordo, certo? Mas, doutora, qual seria essa forma de acordo? O que posso propor para a guardiã? Proponha para ela que esses alimentos sejam em forma de in natura, alimentos em forma de cesta básica, né? Explique a situação para ela, explique que você é um profissional liberal autônomo, que seus rendimentos realmente diminuíram, né? E outra forma também, caso ela não aceite os alimentos in natura, que seja por meio de guarda compartilhada, né? A criança fica aí 20 dias, 15 dias, um período maior, né? Pois o momento atual ele não permite que a guarda compartilhada seja em finais de semana com um, final de semana com outro, pois a criança ela vai estar tendo um risco pondo a sua saúde, né? Completamente em risco, devido a essa trajetória. Então, não estamos recomendando que os pais busquem as crianças alternadamente em curto intervalo,
Mas, voltando ao assunto da forma de estar entrando em um acordo para que ele consiga honrar esses pagamentos, né, nessa crise econômica, é que eles partilhem despesa, pois o direito de prestar alimento é de ambos, certo? Por mais que a mãe tenha a guarda do menor, ela também tem o dever de contribuir, certo? Então, um meio para que as despesas não pesem só para um lado seria essa também a alternativa de passar 15, 20 dias com um genitor e 15, 20 dias, de 15 a 20 dias com a guardiã, certo? Ou os alimentos in natura em forma de uma cesta básica, né? Outra opção também seria entrar em um acordo com ela com relação a um percentual, porque a sentença ou o acordo ele é fixado em um percentual. Por mais que o pai esteja desempregado, o juiz ele vai fixar em cima de um percentual. Pode ser o percentual de um salário mínimo vigente ou até mesmo menor, né? Dependendo da possibilidade do pagador. Podendo ser abaixo de um salário mínimo, meio salário mínimo, dependendo da possibilidade realmente do pagador. O que seria bom, assim, por um exemplo. Ah, doutor, eu pago R$ 500 de pensão alimentícia. Proponha para ela pagar R$ 400, né? Esse é um meio de abater aí um valor simbólico, né? Não drasticamente, mas um valor simbólico que você consiga honrar e não caia numa possível execução de responsabilidade civil de alimentos. Então, doutor, ela não tá entrando em nenhum desses acordos, ela não está ela tá dificultando. Todos os meios que eu proponho, ela não está aceitando. O que devo fazer ainda, né? Porque tem muitos relacionamentos que entram assim numa discórdia completamente, então não tem via de regra para estar tendo um acordo, né? Faça o seguinte, nós da área do direito estamos orientando que para uma eventual execução civil, o responsável não deixe jamais de pagar os alimentos devido ao menor, certo? E contribua na sua possibilidade, certo? E caso não haja um acordo, que você guarde todos esses documentos, essas tentativas de acordo com ela, conversas, né? As conversas entre ambos pode ser guardada como documento de justificativa para uma eventual execução, comprovantes de compra de alimento entregue no endereço da guardiã, certo? Você vai demonstrar sua boa fé, que você não está descumprindo com a lei. Você está dentro da sua possibilidade da crise econômica que o Brasil vem passando, né? Todo o mundo vem passando, e é disso de todos essa crise epidêmica. Então, o juiz ele vai analisar um contexto de toda a situação, ele vai analisar ponto a ponto se você deixou ou não de prestar esses alimentos, certo? Então, volta aqui ao ponto de que se caso houver um acordo, que esses documentos seja feito tudo redigido a termo, certo? Pois deve ser homologado, pois o Ministério Público também vai participar, deve ser homologado dentro do processo, certo? Pois o Ministério Público ele vai avaliar futuramente. Então, doutora, já estou com 3 pensões em atraso. Posso ser preso? Né? Tô dentro da. Sou profissional liberal também. Posso ser preso? Então, após 3 parcelas em atraso, pode sim ser preso, mas uma atual decisão do STJ, a ministra Nancy Andrighi, eu me confundo com o sobrenome dela, né? Ela deu em caráter liminar uma decisão de que
esses devedores de alimentos cumpram em caráter domiciliar. Então, lhe afirmo de logo que você não vai de imediato para a prisão, né? Você vai cumprir em caráter domiciliar. Mas evite ao máximo e cumpra com a sua responsabilidade, porque a criança ela necessita muito nessa época. A criança não deixa de se alimentar, não deixa de se vestir, de um remédio, ela continua o seu ritmo normal, certo? Alguma dúvida, gente? Eu vou dar início agora ao direito de visitas. Guarda compartilhada. Tá tudo ótimo, Raio. A gente está aprendendo, estamos aprendendo com você aí. Em seguida eu faço algumas considerações e o pessoal também vai participando aí. Certo. Então, eu vou falar um pouco da guarda compartilhada. E como fica o direito de visitas nessa quarentena. Certo? Certo. Como fica o direito de visita na guarda compartilhada durante essa quarentena, né? Sabemos que a guarda compartilhada, ela abrange vários tipos de modalidade, seja ela finais de semana ou até mesmo em meios de semana, dependendo da possibilidade que os pais têm na flexibilidade de pegar a criança, né? Eles vão reduzir a termo como essa guarda compartilhada. Então, doutora, deixa eu pegar aqui o fio da meada. Doutora, o povo tem me perguntado bastante. Como fica com relação... Posso estar pegando minhas crianças do mesmo modo que estava pegando antes? A mãe não está... A guardiã não está querendo... A guardiã está querendo preservar a saúde do menor e não está resguardando, né? Esse direito de quarentena para que ele permaneça somente com ela nesse período. Então, lhe afirmo desde logo que essa guardiã não está errada. O direito de visita na guarda compartilhada, ele deve ser bem previsto nesse período, pois é um período que a criança ela pode sim ser contaminada, né? Ela está no grupo de risco. E pode ser até assintomática, que no momento não está sentindo os sintomas, mas posteriormente, após um passeio com o pai, né? Ou o pai leva essa criança até o supermercado, quando ele volta, ele pode estar contaminado, né? E contaminar a guardiã e toda a família posteriormente. Então, o que lhe aconselho, o que tem a ser aconselhado a esse devedor de alimentos, o pai genitor, né? É que ele seja mais flexível enquanto a esse período de quarentena, que resguarde esse direito da criança em permanecer fixamente em um local que é o seu recinto com a guardiã. Pois a gente entende que a saudade é enorme, né? Mas que a saúde da criança deve prevalecer, né? O direito da criança quanto à saúde deve ser analisado. Então, se esse pai insiste muito em ficar pegando essa criança meios de semana, finais de semana sim, final de semana não, final de semana aquele transtorno todo, né, para a guardiã quanto a isso, está sendo recomendado que a guardiã pode sim entrar com a guarda unilateral provisoriamente, né? Provisoriamente, em caráter de urgência, para resguardar a saúde da criança, para que essa criança não fique em risco, né? Pois o momento não é de estar, o momento não é de estar em finais de semana a curto prazo, né? Essa criança tem que se resguardar um maior período. Por isso que, quando eu me refiro a partilhar os bens, né? Na proporcionalidade, que essa criança fique um período maior, 15 a 20 dias, com o genitor ou com a guardiã. Se esse genitor não tem possibilidade de ficar 20 dias com a criança,
que fique esse período com a mãe, né? Mas que ele não deixe de prestar os alimentos devidos na sua proporcionalidade, né? Pois o desemprego, por mais que a crise assolou ainda mais o contexto, o desemprego nunca foi questão para que o pai não pague a pensão, não honre o seu dever, certo? Então, voltando ao contexto de guarda compartilhada, na quarentena, é sim previsto que a mãe pode entrar com a guarda unilateral provisoriamente, para que essa criança seja resguardada de estar se aventurando finais de semana na guarda do genitor e uma possível contaminação. Gente, eu quero um feedback aí, porque não sei se está tendo alguma interferência, porque estão recebendo uma ligação aqui do lado. Oi, Rai. Rai, a gente ouve alguém falando no fundo, mas estamos te entendendo bem. Mas a gente ouve ao fundo alguém falando, mas isso não está interferindo em compreender você, a gente está te compreendendo. Outra questão muito importante é que essa guardiã não recaia sobre a alienação parental, certo? Pois, assim, existe mecanismo para que esse pai venha a manter contato com os menores. Temos vários recursos para isso, né? Seja via internet, canais de comunicação, Skype, videoconferência, todos esses canais são muito viáveis para que ambos tenham comunicação. Então, que a mãe seja mais flexível perante a isso, né? Para que ela não recaia em alienação parental. Pois a alienação parental, ela não é apenas denegrir a imagem do pai para a genitora, ou o genitor denegrir a imagem para a guardiã. Esses mecanismos também de dificultar o acesso ao menor recai sobre a alienação parental, né? A lei 12.318/2010. Então, é primordial que a guardiã ela tenha um bom senso quanto a isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer com relação ao assunto. Ok, vamos. Aqui eu estou recebendo algumas mensagens no WhatsApp. Giovana, você está aí, eu sei que você está aí, seja muito bem-vinda ao nosso webinar. E nossa amiga, também esposa de um amigo nosso, podem fazer suas perguntas no momento que vocês quiserem. Eu vou conversar um pouco com vocês, pessoal, sobre o que a Rai está falando. E a ideia do webinar de hoje é trazer essas informações básicas. A Giovana está se manifestando aqui no chat, trazer a nossa amiga em comum aí, e a ideia é trazer essas informações básicas e fazer uma análise do contexto de crise que a pandemia desencadeou. Em seguida eu vou fazer isso, inclusive fazer também uma análise de como a autocomposição pode auxiliar nesse momento com esse tema específico. Autocomposição, que todos nessa reunião sabem o que é, mas o público externo do YouTube depois precisa dessa informação, que nem todos que acessarão serão juristas, como nós aqui nesse grupo. Então, esse desencadear da crise, por exemplo, fazem, pelo menos no Brasil, 45 dias ou 5, até mais do que isso, nós estamos em quarentena, com grandes restrições no direito de ir e vir, não é verdade? Ninguém está sendo impedido de ir para um lugar ou outro, vamos deixar isso claro, mas, obviamente, que na situação do decreto de calamidade, situação de quarentena no mundo inteiro, em virtude da pandemia,
desencadeada pelo Covid-19, obviamente, por uma questão sanitária, ele desencadeia um monte de restrição. E, por bom senso, as pessoas acabam, obviamente, atendendo às determinações do Ministério da Saúde, da OMS, de restringir o contato físico. Não é? E eu aprendi uma coisa com um grande amigo nosso, a esposa dele está aqui, a Nilva, um grande professor nosso, o Mauro Gaglietti. O Mauro nos diz, Nilva, e eu concordo plenamente com ele, que nós não estamos em isolamento social, nós estamos em isolamento físico. Apesar de o mundo inteiro chamar de isolamento social, eu e o Mauro não concordamos com isso. Por quê? Porque nós estamos nos relacionando socialmente. Isso que a gente está fazendo aqui é uma relação social. Muito pelo contrário, eu acredito que nós reforçamos as nossas relações sociais. O uso da tecnologia, como, por exemplo, uma reunião, criando um webinar desse, disponibilizando para o público. Então, a primeira análise crítica que eu faço, e que é uma colocação teórica, se vocês acharem interessante usar o termo isolamento físico, no meu entendimento, ele é mais adequado. Porque a gente continua mantendo as relações sociais mais do que nunca. A gente não parou de se relacionar. Não é? Então, o isolamento ele é um isolamento físico. E exatamente esse isolamento físico é a medida mais eficiente da propagação do Covid, né, em virtude do potencial de contaminação que ele tem. Por que eu estou falando tudo isso? Vou fazer uma análise, né, porque eu vou mostrar para vocês que isso é uma reação em cadeia. Hoje nós estamos falando de obrigações alimentares, mas a gente pode falar sobre economia, sobre financeiro, sobre direito administrativo, o que for, o que vocês quiserem. Nesse caso específico, esse isolamento ou restrição de contato físico, obviamente vai afetar diretamente a economia. Né? A gente sai de casa pouco, a gente evita contato com as pessoas, a gente usa máscara, a gente usa álcool gel o tempo inteiro, tem todas as medidas sanitárias, os protocolos de saúde que a gente cumpre, arrisca, e quem não cumpre deveria cumprir. Né? A gente dá esse conselho que essa infecção ela não é brincadeira, não é uma gripezinha, como alguns chefes de Estado, não só o do nosso Estado, pregou no início. Não é? Então a gente precisa levar muito a sério, tanto é que nós estamos com 150 mil infectados para frente, não é? Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Essa restrição de contato físico faz com que nós desembocamos uma crise econômica. Né? Isso desemboca uma crise econômica. Então, o comércio ele está afetado diretamente, tudo está afetado diretamente. O que nós estamos fazendo aqui, por meio de uma instituição de ensino superior, nesse caso, curso de Direito, são instituições que foram imediatamente afetadas com isso e são as últimas instituições que retomarão suas atividades normais, não é? Porque é um local de muita aglomeração. Então, esse é um exemplo dentre vários exemplos. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, isso é uma reação em cadeia. A gente vê um complexo de medidas provisórias sendo editadas e publicadas pelo presidente da República, no sentido de proteger a economia, também, né, respeitar os protocolos da saúde. A gente não vou fazer uma análise tão crítica política aqui nesse caso, muito mais técnica jurídica, tá? Então, eu vou analisar desse aspecto. São um complexo de medidas provisórias que vêm para, sim, a manter o mínimo de funcionamento do comércio, das indústrias e dos produtores de renda, do empreendedorismo brasileiro. Muito bem. Contudo, como a Rai acabou de dizer, obviamente vocês já viram e a gente vai, qualquer coisa a gente procura, vocês me procurem no @MaiconTauscher lá no Insta, para tirar qualquer dúvida. A gente vê que há a previsão
na medida provisória, de redução de até 70% da carga horária do trabalho e até 70%, evidentemente, equivalente, à redução do seu salário. E aí eu uso como exemplo um salário razoavelmente bom, excelente para o Brasil, e redondo, para a gente fazer uns cálculos rápidos, a gente tem uma renda de 10 mil reais, não é? E em virtude desse efeito borboleta causado pelo isolamento físico, abaixo de consumo de todos os itens, inclusive de alimentação, né? Tem índices que de alimentação aumentou em alguns lugares, outros se manteve, mas de uma forma geral a gente reduziu o consumo drasticamente em tudo. Isso desemboca uma crise econômica. Com essa crise econômica vem as medidas provisórias. Com essas medidas provisórias, o empregador tem legitimidade de reduzir a carga horária e reduzir teu salário. Reduzindo a tua carga horária de trabalho, reduzindo o seu salário, você perde aquela capacidade contributiva que você tinha outrora de honrar com a prestação alimentar, com a obrigação alimentar que em outro momento você tinha acordado ou havia sido arbitrado pelo juiz da causa. Essa é uma realidade que assola todo mundo que tem filho, né? E que nesse momento está divorciado ou uma situação de prestação alimentar de uma forma bem específica. As outras questões de família não nos interessam nesse momento, assim, especificamente, mas mais a obrigação alimentar. Obviamente que aí muitos pedidos, eu conversando com a RAI esses dias, a gente vê isso, acompanha esses casos práticos, muitos pedidos revisionais, né, pessoal? Em virtude desse contexto que eu acabei de explicar, o pessoal está fundamentando esses pedidos para revisar a prestação, a obrigação e a prestação alimentar, o valor dela, reduzindo, obviamente, né? Teve perda da capacidade contributiva e, obviamente, não vai conseguir contribuir ou honrar com seus compromissos. E a pandemia, a gente sabe, temos que ser realistas, já fazem quase 2 meses que a gente está com esse problema e vai durar pelo menos mais uns 2 meses no Brasil. Tomara que seja menos, mas acredito que seja por aí. Então, nesse intervalo de tempo, se você não tomar nenhuma atitude nesse sentido de revisar e reavaliar a situação, como a doutora Raia Maina falou, a gente pode até ser decretada prisão se você tiver 3 prestações consecutivas aí em atraso. Muito bem. Isso justifica ou não, né, a redução da prestação? Nesse caso, a autocomposição ela é muito útil, né, muito útil. A mediação, especialmente a mediação. A mediação, então, ela é uma forma de tratamento dos conflitos para cuidar de conflitos provenientes de relações continuadas. As relações continuadas são relações de marido-mulher, de marido-marido, esposa-esposa, não interessa, de família, de amigos, de colegas de trabalho. E essa relação continuada, pessoal, nós nos relacionando frequentemente com as pessoas, nós desenvolvemos afetos, vínculos, né, traumas, desavenças, o normal das relações humanas. Isso e outros milhares de pontos que eu poderia dizer aqui, que compõem as relações humanas, tornam as relações continuadas muito complexas. E um momento de guarda compartilhada, de prestação de obrigação alimentar, envolve um contexto humano muito complexo. E que, no meu entendimento, a forma mais adequada de encarar esse ponto específico que nós estamos discutindo aqui, de revisional, de
compartilhada é o uso da mediação. Eu estou convicto e falo isso muito tranquilamente aqui, aberto ao público, que ela é a forma mais adequada. Obviamente, tem uns casos específicos que ambos os genitores ou um dos genitores não está aberto, não concorda com a mediação, então a autocomposição ela é baseada no princípio da voluntariedade, então a pessoa ela tem que querer fazer, tá? E tem casos que a pessoa não quer fazer. Então, a revisional com pedido de caráter de urgência perante o juiz competente. Esse cenário é um cenário que não contribui com ajustes e acertos de guarda compartilhada, com ajustes e acertos de obrigações, prestações alimentares, a forma da prestação, se é pecuniária, se é in natura, o que for. Esse é um cenário que não contribui. Essa é uma mensagem que eu gostaria de dizer, de deixar claro para todo o público que nos assiste, porque tem a intervenção de um terceiro, né? Deixa de ser uma autocomposição e passa a ser uma heterocomposição, onde esse terceiro juiz julgará e resolverá o caso. As questões são complexas entre essas duas pessoas. Como a gente poderia esperar uma decisão que realmente seja equânime, que agrade a todos, de um terceiro que não conhece tudo isso, que tem contato, a gente não pode esperar isso. A perspectiva crítica agora aqui da composição, a gente não pode esperar isso de uma pessoa que, nesse caso, está desempenhando a função de juiz, que resolva a sua vida, tendo contato com o papel que você levou até ele, né? Em alguns lugares com papel ainda, que o processo ainda ele é físico, em outros lugares com processo eletrônico, não é? Então, a recomendação da Raimaiana e a minha, nesse caso, a mediação ela é feita, encaixada para isso, não é? Porque dentro nessa mediação a gente vai chegar no meio termo, né? O mediador ele estuda muito a psicologia, ele estuda muito o comportamento humano, e depois ele vai se preocupar com a legalidade da coisa. Obviamente, logo depois de eu falar isso, jamais é feito um acordo que não é baseado na lei. O foco do mediador não é o artigo tal, do código tal, da lei tal. O foco do mediador é o cuidado com os sentimentos das pessoas. Fazer com que as pessoas criem a consciência de um caminho possível, construído juntos. Esse é o grande foco. Esse é o grande êxito, a grande missão, o desafio de um mediador. O mediador é aquele que está no meio. Ele não está fora, ele está no meio, né? Conduzindo para um caminho possível. E esse caminho possível é indicado, ele é demonstrado sutilmente pelo mediador, mas ele é construído pelas partes. Quando ele é construído pelas partes, há um engajamento da decisão, há a participação da decisão, uma decisão participativa, é uma decisão que considera as diferenças, né? Os sentimentos das pessoas, considera as possibilidades e as impossibilidades nos mínimos detalhes, porque são as pessoas que estão fazendo o acordo, não é? Por isso, acordos feitos, conduzidos, porque acordo em mediação é feito pelas pessoas, pelos medianos. Os acordos conduzidos pelo mediador, excelente, mais de 95% de cumprimento. Entendem? Porque é construído pelas partes. Então, essa primeira colocação que eu faço, nesses detalhes, é tentar demonstrar um panorama da pandemia, o que ocasiona, tanto nas famílias quanto na economia, do porquê estarmos falando especificamente disso hoje também. E no momento, a doutora Rai comentou conosco que, mesmo tendo pandemia ou não, você
ter seu salário reduzido ou não ter emprego não te exime da obrigação alimentar. Então, você, como genitor ou como genitora, você é obrigado a prestar a pensão alimentícia. Obviamente que começa lá com análise constitucional do princípio da vida e da dignidade da pessoa humana, que são os princípios mais importantes do direito, né? Então, estão os dois em jogo, em primeiro momento, nesse caso. E nós estamos falando com foco na criança, nesse caso aqui. E deixando claro que também nem sempre é uma criança, né, pessoal, que recebe os alimentos. Pode ser um adulto, pode ser um idoso, pode ser, né? Hoje nós estamos falando de criança, de menor de idade, certo? Então, essa criança, obviamente, nós devemos preservar o seu direito à vida e à condição de existência digna. E, nesse caso, tendo ou não pandemia, não muda nada, não é? A obrigação, ela continua sem ou com pandemia do coronavírus, ou qualquer outra, que provavelmente, espero que não aconteça tão cedo, outra, não é? Mas, não é, Rai? Agora eu já vou fazer essa colocação e passo a palavra para você. Autoriza, sim, tem um fundamento muito concreto, objetivo, plausível, de revisão, não é? Em virtude desse contexto que eu acabei de dizer para vocês. Isso, para mim, é muito claro, e essa é a grande mensagem. É possível, dentro dessa crise de pandemia, revisarmos questões polêmicas, sim, há entendimentos contrários a esse meu e da Raimaiana, sim, com certeza. Mas me parece que a gente pode contribuir nesse webinar, tendo uma visão mais razoável possível e recomendando autocomposição, o uso específico da mediação por bons mediadores, para que nesse momento de crise a gente não crie outros problemas, não é? A gente começa a querer revisar agora e faz mau acordo, né? Faz acordo ruim, né? Mal conduzido por alguém, tu cria outros grandes problemas, na verdade. É fato, é verdade. Quer falar um pouquinho sobre isso? Quanto ao direito de revisar, né, é importante dar ênfase que deve ser verificado a realidade existente, né? Pois o juiz ele vai analisar as provas do contexto da diminuição, da minoração financeira do devedor de alimentos, né? E também a possibilidade dessa criança estar recebendo esses alimentos na proporção que era antes. Pode cair o percentual. É fato. E outra questão também pode ser verificada que a revisão ela tende tanto para aumentar quanto para diminuir. Pode recair tanto pela guardiã ou pelo genitor. Ambos têm responsabilidade quanto a isso. Então, a pensão ela pode ter parâmetro dentro dessas duas hipóteses, né? E a atual conjuntura que estão passando, sim, é possível, se comprovadamente, drasticamente tenha se reduzido esse percentual de ganhos, é possível entrar com a revisional de alimentos, né? Para a minoração. Sim. Aí nós temos umas participações bem legais aqui no chat. Começa com a nossa colega, a doutora Giovana. Ler aqui o que ela nos contribui e nos questiona. Essa área de família, abrindo aspas, essa área de família é muito interessante. Inclusive, eu fiz um questionamento para a doutora ontem e hoje reitero. Na situação de pais com confronto acerca da visitação em época de pandemia, seria válido peticionar requerendo a suspensão
temporária dessas visitas? Isso quando não há diálogo entre os genitores. Olha que pergunta bem interessante, né? Então, no contexto os pais não chegam a um acordo em relação à visitação, o que nos restaria aí? É válido? É válido com certeza, né? Mas é razoável? É Sim, razoável a gente peticionar nesse caso? como eu expliquei agora há pouco, depende de caso, de cada caso, né? Porque existem vários tipos de guarda compartilhada. Existe a guarda compartilhada, aqueles que ficam um período mais longo, né? Com essa menor de idade, com os menores de idade. E existem os períodos alternados em meio de semana, finais de semana alternados, né? Dependendo da flexibilidade dos genitores. Então, o que está sendo recomendado é que esses menores de idade permaneçam no domicílio do guardião para que se protejam, né? E até que tudo se restabeleça. Seria possível suspensão temporária dessas visitas? Então, temporariamente em caráter de urgência, sim, em casos específicos, em que a criança precisa, em que está estabelecido no acordo de guarda compartilhada, na sentença, né, de guarda compartilhada, na sentença no acordo, é possível sim, desde que comprovado que não está, que a criança está, na verdade, né, sendo posta em risco devido à situação, à presente situação, que a guarda compartilhada ela tá tendo foi vista anteriormente num curto intervalo de tempo, ou seja, meio de semana, pego no meio de semana a criança e entrego no final de semana. No próximo final de semana já vou buscar a criança de novo. Então, nesse momento não é hora de ceder às vontades do genitor que recolhe a criança para visitação nesse período. É momento de quarentena, é momento de alerta. Resguardar a saúde da criança está na Constituição. Está é um dos princípios mais básicos que temos, né, da dignidade humana. Resguardar a saúde, a educação, a moradia, o lazer, a alimentação. Então, é sim possível, nesses casos, né, o que estamos recomendando é que entre em um bom senso e um acordo de que essa guarda permaneça em um maior período de tempo. Qual seja, tenho possibilidade de ficar com a criança? Sim, tenho. Vou ficar com essa criança de 15 a 20 dias, então. Para que essa criança não precise se demandar num curto intervalo de tempo para casa de um genitor e para casa do outro, né? Do guardião. Então, é previsto, sim, em casos de ameaça, né? Que existe existe sim os casos de ameaça, vou lhe denunciar por alienação parental, porque você está me tirando direito de visitas. A genitora ela pode entrar com a guarda unilateral temporariamente em caráter de tutela de urgência para resguardar a saúde do menor, pois a situação é evidente que não é tempo de estar aventurando finais de semana essas visitações. Finais de semana e meio de semana. É preciso pôr a criança, salvaguardar a sua saúde, né? Respondido? Ok. Escutando? Ok, Câmbio? estamos ouvindo, estamos ouvindo. É, doutora Giovana, ótimo. Se você quiser fazer uma colocação na nossa live aí, Giovana, você é muito bem-vinda. Eu sei que você ama o tema, é expert em autocomposição, é uma referência para nós também, tá?
Pode... O pessoal do YouTube não vai ver isso que você acabou de dizer aqui no chat e eu não vou ler, tá? Então, mas a gente segue aqui. Você pode ver o áudio se você quiser, tranquilo. Tem mais uma colocação muito legal de uma aluna nossa, que ela fala, em relação ao assunto passado da pensão alimentícia, em algum momento a gente falou isso, né? No caso da mãe estar em extrema necessidade financeira, como resolver quando o pai também se encontra em situação financeira difícil? Bem complicado, né? Bem complicado. É uma Então, situação todo mundo, bastante. e que é uma realidade brasileira, não é? A gente sabe que isso é uma rotina, a gente encara isso aí todo santo dia, né? O que nós poderíamos recomendar para esse caso específico, onde os dois genitores estão com muita dificuldade de fazer as contribuições? No caso, assim, é evidente que o Brasil ele encontra mais de 65 milhões de desempregados, né? E com essa crise epidêmica, a situação se agravou. Então, digamos que esses dois genitores são liberais autônomos, né? Não possuem emprego, não possuem renda fixa. O que temos recomendado é que entre num acordo, né? Nessa situação, ambos têm dificuldade financeira, estão apressando dificuldade financeira. Então, como eu havia mais cedo falado, né? É possível os alimentos in natura, que por mais que essa situação esteja difícil, que o devedor não deixe de prestar uma cesta, né? Os alimentos in natura. Faça uma compra no supermercado, não deixe de desamparar essa criança, pois a criança precisa, sim, nesse momento, continuar com seu ritmo normal, né? Normal em tese, né? Períodos normais de alimentação saudável, moradia, né? Pois muitos também moram de aluguel, né? Temos que resguardar esse parâmetro também. Outra opção seria também esse período de guarda compartilhada, certo? Ficar 20 dias com um e 20 dias com o outro guardião. Então, é uma forma de flexibilizar as despesas, né? Distribuir as despesas. De uma outra forma, não encontramos ainda nenhuma outra forma de orientar quanto à situação. É somente esses meios mesmo para estar minorando assim as despesas, certo? Ok. E os alimentos in natura, né? Isso. Entendi. Entendemos. Obrigado. Ou ficar um período maior, 20 dias com um, 20 dias com o outro. Sim. Né? Bom, pessoal, alguém mais tem perguntas ou participações? Pode pedir aí direito de voz, a gente concede. Liga o microfone e pode participar. Pode fazer também as perguntas e as colocações aqui pelo chat. E está aberto para perguntas, tá? A gente já fez as nossas colocações, eu vou seguir em algumas colocações que me parecem importantes, e na medida que forem surgindo as dúvidas, vocês vão fazendo aí, tá? Acabou de chegar um aqui do doutor lá, né? Se eu fazer entrando aqui, eu ia falar, vamos lá. No caso de pensão alimentícia de maior de 18 e que continua estudando, qual seria a pergunta? Houve comprometimento na renda do genitor, do responsável pela obrigação, para esse adulto já com 18 anos de estudante? É isso? Provavelmente é isso, né? Aí existe a obrigatoriedade de continuar. O Alan está dizendo aqui no chat, para o pessoal que está nos assistindo e nos assistirá no YouTube, não tem acesso ao chat, então eu traduzo as perguntas aqui.
Então, está acompanhando aí as colocações dele, olha só, o pagamento das mensalidades. Faz um resumo para nós, Rai, por favor. Quais seriam as medidas você recomendaria nesse caso específico que o Alan está trazendo para nós aqui? Então, no caso de pessoa alimentícia de maior de 18 anos, né? É ser disso que é previsto a pensão alimentícia após os 18 anos até os 24 anos, quando este está estudando, né? Este está cursando curso superior e precisa necessariamente desses alimentos, pois não tem possibilidade de trabalhar e de estudar ao mesmo tempo, certo? Então, como fica essa situação? O pagamento das mensalidades, elas podem entrar nesse mesmo reajuste, né? Entrar num acordo para que esse percentual fixado seja diminuído. Até porque as mensalidades de algumas instituições estão sendo flexibilizadas pela situação atual. Então, é necessário que haja também um acordo e um bom senso dessa prestação alimentícia ainda a partir da maioridade, até os 24 anos, aos estudantes, né, que estão ainda se graduando. Então, é possível que o genitor ele entre imediatamente em contato com a instituição financeira e com o estudante, né, o filho, para que baixe um valor desse percentual que foi analisado, né, em sentença. Essa seria a melhor opção que estamos recomendando. Ok, ela está dando aval aqui que eu gostou da resposta. Muito bem, pessoal. Então, como que nós poderíamos usar, então, da mediação nesse momento todo aí de revisionais, de guardas compartilhadas, né? Onde procurar a mediação, quais os melhores profissionais, quem poderia prestar esse serviço para nós, quem que nós poderíamos recomendar, não é? Como ter acesso a esses profissionais aí de alto nível. A Rai vai deixar o nome dela no chat, que vocês podem recomendá-la, segui-la. Muitos de vocês já são meus seguidores, eu sigo vocês no meu Insta. E a partir desse primeiro contato, vocês têm contato com quem entende bastante do assunto. Questões muito específicas que, quem sabe, em um momento ou outro, eu ou a Rai não nos julguemos capacitados para cuidar. A gente recomenda outros profissionais, que a gente tem uma rede de profissionais que trabalham junto conosco. E, então, por intermédio meu e da Rai, vocês poderão divulgar esse tipo de prestação de serviço a todos os seus conhecidos e quem precisa para nos procurarem. Porque a pessoa não vai ficar desassistida aí de nenhuma maneira e a gente vai cuidar bem de cada caso, tá? Então, para encerrar, pessoal, eu agradeço. Eu vou começar a fazer as conclusões e depois eu passo a palavra para a Rai. E nesse intervalo, se vocês quiserem ainda fazer outros questionamentos, está aberto, sem problema nenhum. Eu fico muito honrado em receber a Rai aqui nesse webinar. Todo mundo vê que a gente está se esforçando bastante, a Rai, todos vocês que estão presentes aqui no webinar, vocês que estão assistindo no YouTube, mudou a vida de todo mundo. Nós temos muitas coisas e nossa vida não será mais a mesma depois de tudo isso, pessoal. Não esperem uma normalidade antiga como nós tínhamos antes do Covid, da pandemia e da quarentena. Nós chamamos de o novo normal a partir de agora. E eu quero fazer uma análise rápida sobre isso, como esse novo normal impactará
a vida de todo cidadão no mundo, não é? Especialmente nós aqui. Um dos aspectos é esse que a gente está falando aqui nesse webinar, né? Os aspectos de revisionais, de prestações de obrigações alimentares, mas são vários aspectos que a gente tá, várias coisas, né? Pode analisar questões de indenização, de dívida, questões voltadas à saúde, que está a educação, a tributo, tantas coisas. Mas hoje o foco é obrigações alimentares, né? Como será o novo normal? Pergunto para vocês. Na minha visão, pessoal, tudo isso que está acontecendo é uma grande oportunidade de criarmos algo novo, ou algo novos, muitas coisas novas. No direito, novas perspectivas, novas teorias, formas mais eficazes de resolvermos os conflitos, formas mais eficazes de olharmos para nós mesmos e para os outros, não é? Alternativas que antes a gente estava encaixotado no processo judicial como única alternativa de solução de conflito, e com o tempo isso vai sendo desconstruído, que existe um leque gigantesco e que hoje o isolamento físico e a quarentena nos impõem novo comportamento, como, por exemplo, o uso das tecnologias, como nós estamos fazendo aqui, tecnologias de informação e comunicação, para mantermos nosso relacionamento social. E nesse caso específico, de tratarmos sobre um tema de utilidade pública e fornecer isso gratuitamente para todos, nós agregaremos essas tecnologias na nossa rotina mais do que nunca, porque nós fomos forçados a usar isso agora. Antes nós ainda tínhamos opção, nós usávamos o quê? WhatsApp, Facebook, Insta, mas coisas pontuais, a gente postava algo e deixava lá postado, o WhatsApp a gente tratava para que horas vamos nos reunir fisicamente, né? Quando que a gente nessa reunião, falando de negócio específico, né? A gente usa as tecnologias para tudo, inclusive para nos reunirmos profissionalmente, para documentarmos, para julgarmos, para acordarmos, né? Então, eu tenho tranquilidade de afirmar que nós não vamos optar e não vamos querer optar pelo antigo normal, porque o antigo normal era muito analógico, ele era analógico demais, né? A gente vai agregar o digital nas nossas vidas, nós vamos nos tornar muito mais digitalizados, estamos nos tornando, e a gente vai querer continuar digitalizado, porque tem um mundo infinito dentro do digital, não é? E aí vem várias questões, né? Isso que a gente está falando hoje, as autocomposições, quando se faz o uso das tecnologias também, a ética no uso das tecnologias, né? Existe um outro mundo que a gente estuda, não tanto no direito, infelizmente. Aqui, vou fazer um merchan aqui para quem está assistindo, quem vai assistir no YouTube. Aqui no curso de Direito da Facite, nós temos disciplinas como, por exemplo, empreendedorismo e tecnologias disruptivas para o direito, análise e desenvolvimento de sistemas para o direito, design organizacional, tantas outras voltadas para isso. Fechando o merchan, esse é o novo mundo, para o direito especificamente, pessoal. Nós temos o embarque de tecnologias como inteligência artificial, como blockchain, como nuvem, como a data science, como a deep web, como a IoT, né, a internet das coisas, e que tudo isso vai agregar também na nossa rotina como juízes, advogados, delegados, promotores, defensores, né? E nosso trabalho vai ser muito otimizado com o uso das tecnologias. Essas tecnologias não vêm para tomar, para aniquilar com a profissão do advogado, nem de nenhum dos profissionais do direito, apesar de ter muitas correntes contrárias a isso que eu estou dizendo.
o que está ameaçado com o uso dessas tecnologias? Quem está, melhor dizendo, quem está, não o quê? É aquele profissional decorador, repetidor, que faz sempre a mesma coisa, ou copia e cola, porque isso a máquina faz e fará muito melhor que você, e em um tempo muito menor que você seria em toda a tua vida capaz de fazer. Então, esse profissional, que hoje já é um mau profissional, ele, sim, ele vai perder espaço. Né? Agora, deixa eu só desativar aqui. Desativar para aqui. Desativei teu microfone, para não ter essa interferência. Aqui. Em seguida você reativa ele. Muito bem. Isso que eu estou dizendo, pessoal. E é essa visão. Nós não precisamos ter medo, nos assustarmos com isso que estamos falando aqui, com esse novo normal que nós estamos vivendo e viveremos a partir daqui. Tudo isso que estou falando, e a gente vai fazer um webinar em seguida, vou fazer a propaganda para o pessoal que está aqui, para o pessoal que está no YouTube, no dia 22, e continuando o que eu estou falando, dia 22/5, agora não amanhã, nessa sexta, na outra sexta-feira, todos vocês estão convidados, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, 21h30, no horário de Sydney, na Austrália, nós faremos um webinar que o título tema é Volta ao Mundo, Conexão Brasil-Austrália, o que estamos fazendo para o enfrentamento da pandemia. Vamos conversar com alguns australianos, brasileiros que moram na Austrália também, para vermos, e a Austrália é um lugar que está com um combate muito eficiente ao coronavírus. E esse é um webinar imperdível, o primeiro webinar internacional que a gente vai fazer aqui no melhor curso de Direito do Tocantins. Então, todos vocês convidados lá para o dia 22, vocês vão ver ainda as propagandas e tal. E está nos assistindo no YouTube, não perca. Siga a Raimaiana lá no Insta, o Maicon Tauscher lá no Insta, que vocês vão ficar ligados nos projetos dos webinars. A semana após o dia 22, uma nova propaganda, nós faremos um outro webinar que vai tratar sobre direito exponencial, acesso à justiça no século XXI. Aí nós abordaremos exatamente isso que estamos falando aqui. Eu, o Dr. Túlio, o Marinho e outros convidados falaremos sobre blockchain, IoT, data science, jurimetria, inteligência artificial. Qual é esse profissional do presente que será o profissional para o futuro do direito? Né? E, resumindo essa história, nós, do curso de Direito da Facite, nós estamos antenados a isso, temos uma matriz conectada com o mundo e fornecemos aí, para quem nos assiste, para você nos procurar lá no site www.facite.edu.br, o melhor curso de Direito que você pode cursar aqui no estado de Tocantins. Beleza? Nós temos a presença aqui de um grande amigo nosso, professor da RAI também, o Ildeglan Carneiro Brito, que acabou de entrar na sala. Seja muito bem-vindo, nosso amigo. Vem aqui dar uma olhadinha, cara. Parabéns, viu? Valeu. Dá um abraço aí na doutora Raimaiana, nossa ex-aluna, dando orgulho aí a todos nós, né? Grande abraço, meu amigo. Valeu, meu irmão. Obrigadão pelo prestígio. Então, eu estou dizendo para vocês, pessoal, é isso. Eu agradeço muito a presença de todos, eu espero que a gente tenha contribuído para o entendimento sobre o tema específico de hoje. Fico muito feliz em receber a Rai novamente em nossa casa virtual aqui, Rai. E você, a partir do aceite do nosso projeto, é uma coisa que eu não falei para o pessoal aqui, a Rai e eu, o pessoal, concordamos em fazer um projeto de séries de webinários, tá? Então, a gente vai produzir conteúdo de utilidade pública e disponibilizar isso gratuitamente na internet, tá?
Então, eu peço o apoio de todos aí na divulgação do nosso trabalho, na participação, no prestígio, tá? Que isso ajuda muito, nos ajuda muito, tá? Nos estimula a continuar fazendo, cumprindo com a nossa missão em vida, tá? Que é ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor para se viver. Eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais, então, minha querida. Só ativa seu microfone, por favor, daí, ok. Então, quero agradecer, né, a todos que participaram desse webinar essa noite e que foi de grande aprendizado estar aqui hoje com vocês, certo? E que vocês que estão iniciando o curso de Direito agora têm uma longa jornada pela frente. Apesar da crise psicológica, financeira que todo o Brasil vem enfrentando, não desanime. Sigam sua trajetória, pois temos Deus na frente, né? E logo isso vai passar. E quero dar boa sorte a todos e está aqui uma amiga para todas as situações. Podem me adicionar no Instagram e manteremos contato como amizade. Então, quero agradecer esse contato aqui com vocês essa noite e até a próxima. Obrigado, Rai. Pessoal, obrigado por nos assistirem, espero que tenham gostado. Nos curtam, nos compartilhem e nos divulguem para nos estimular a fazer novos conteúdos cada vez mais adequados. E é isso, um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.